O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Personagens Bíblicos, o profeta Eliseu. Nessa oportunidade nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo dos personagens da Bíblia e continuidade também ao estudo da vida do profeta Eliseu, quando já temos iniciado e interrompemos no capítulo 4 de 2 Reis. Hoje vamos dar continuidade a partir do capítulo 5 do 2º livro de Reis. Entretanto, vamos fazer uma lembrança rápida da vida de Eliseu, considerando que foi ainda no tempo de Elias que Deus falou diretamente para Elias que separasse, que ungisse a Eliseu como profeta em seu lugar. E temos então Eliseu sendo chamado e observamos que ele estava no campo trabalhando com juntas de bois. Ele largou tudo de uma forma, vamos dizer assim, definitiva, irreversível, para poder seguir o profeta Elias. E seguiu Elias em todo o tempo e foi conhecido como aquele que assistia ao profeta Elias, que derramava água em suas mãos. Uma vida quieta, escondida, enquanto Elias estava sendo o mensageiro de Deus no meio do povo. Eliseu não teve nenhuma projeção em momento algum, a não ser isto, de ser em todo o tempo seguidor, companheiro, serviçal, ajudante do profeta Elias. Até que Elias, sendo arrebatado aos céus, Eliseu veio a substituí-lo no ministério, naquela representatividade da capa, a capa, a cobertura de Elias, que agora estava sobre Eliseu. A cobertura não de uma capa, de um tecido material, mas a cobertura do Espírito de Deus, que é uma outra forma figurada também da presença de Deus acompanhando alguém. E nós vimos na vida de Eliseu muitos milagres, muitos feitos, muitas profecias, e a palavra de Deus na boca de Eliseu, tal qual na boca de Elias, se cumpria infalivelmente no devido tempo. E paramos agora em 2 Reis, no capítulo 5, quando já a partir do verso 1 temos um novo episódio. E o novo episódio refere-se ao general sírio chamado Naamã, um homem de posição, um homem de fama, porque Deus operara grandemente na vida deste homem. Interessante que ele era sírio, general sírio, e a palavra de Deus diz que Deus deu por ele oportunidade de grandes obras, grandes livramentos aos sírios. Observe como Deus rege todas as nações e todas as pessoas, até aqueles que não constam sendo do povo de Deus. Na verdade, o nosso Deus é Deus de toda a carne, de todo ser vivente. Mas esse Naamã tinha como empregada, vamos dizer assim, serviçal em sua casa, uma menina israelita. E Naamã era leproso. E a menina fez a observação deste aspecto, de que se Naamã, o seu senhor, estivesse diante do profeta de Deus em Samaria, profeta Eliseu, certamente ele seria curado da lepra. Como que uma menina poderia dizer isso? Observe conhecimento, fé de uma criança simples. Já foi ali uma missionária, trazendo a mensagem da obra de Deus, do seu poder, para aquele general. Interessante que uma palavra de uma criança dada desse jeito fez efeito.
O general creu, levou para o rei da Síria, que acreditou, e mandou Naamã para Israel, lá em Samaria, a capital, com uma carta simples, dizendo ao rei de Israel: quando esta carta chegar às mãos, saiba que estou te mandando o meu general Naamã para ser curado da lepra. O rei ficou satisfeito com esta carta? Não. Se alvoroçou, criou uma polêmica, dizendo que o rei da Síria estava procurando condições, situação, provocando uma questão de guerra, de litígio entre eles. E chegou a dizer: por acaso sou Deus para curar? E Naamã, na verdade, estava sendo despedido vazio. Mas observe que Eliseu, estando em Samaria, sabe desse assunto, por Deus ou por mensageiros. E Eliseu manda dizer ao rei: manda-me Naamã, e será conhecido que há Deus em Israel. Observe, irmão, diante de um impacto, de uma situação difícil, o rei preocupou somente em ver se ele, rei, tinha poder para realizar aquela tarefa, resolver aquele problema. Não cogitou nunca Deus e nem suplicar a Deus. Às vezes acontece na nossa vida assim. Parece impactos, pessoas necessitadas, e a gente fica falando: não tem solução. Bom, às vezes nós não temos solução mesmo, mas precisamos estar despertos, acordados, vigilantes, para saber que temos conhecimento de um Deus que pode todas as coisas. E são oportunidades de nós estarmos anunciando o Senhor. É aquela palavra simples que Pedro e João disseram, e achamos em Atos dos Apóstolos também: não tem ouro nem prata, mas temos alguma coisa. E na verdade, irmãos, se nós somos crentes, se nós somos salvos, nós sempre teremos uma solução. Não a nossa, mas a que Deus possa dar a cada instante. E Naamã foi levado a Eliseu. E sucede fatos, detalhes que vou contar por causa do efeito. Eliseu não foi receber Naamã na porta da sua própria casa. Mandou o mensageiro dizer a Naamã: vai até o Rio Jordão, banha-te 7 vezes e serás limpo da lepra. Naamã saiu furioso, saiu aborrecido, dizendo o quê? Eu pensava que o profeta ia sair para me receber. Olha o orgulho próprio, né? A situação de posição. E que então levantaria as mãos para os céus e faria uma bela oração, uma oração de poder. Estou colocando agora minhas palavras, que é a expectativa de muitos, como se nesses pontos estivesse a chave da solução, no grito, no fervor, na ordem correta das palavras, no gesto, no ritual, aí sai. Não é passo de mágica. Eliseu mandou a mensagem de Deus: vai e lava-te no Rio Jordão 7 vezes. E foi embora. Mas Deus tem sempre os seus instrumentos. E foi mais uma vez um servo do general Naamã que considerou com o general: se o homem de Deus te pedisse alguma coisa difícil, o senhor faria? Naturalmente o general disse: faria. Então, quanto mais tomar banho 7 vezes no Jordão, coisa fácil, não custa experimentar. E de fato Naamã aceitou a sugestão, banha-se no Rio Jordão 7 vezes. Um detalhe também que, se fosse rio por rio, Naamã chegou a dizer: os rios da Síria são mais limpos do que o Rio Jordão. Se é para tomar banho, toma banho na Síria, nos rios da Síria. Mas as coisas de Deus, irmão, não se questionam. Deus mandou no Jordão, é no Jordão. Se fosse no outro rio de Israel ou não, seria no outro rio. E Naamã, cumprindo simplesmente o propósito, lavar-se 7 vezes no Rio Jordão,
Pronto, ficou curado da lepra, a sua pele ficou renovada, diz a palavra, como de criança, e assim alegre por esta cura, retorna o caminho de novo para Samaria. Retorna a Samaria, diante do profeta Eliseu, que agora o recebe, agradecido, quer trazer presentes, quer dar dinheiro, quer dar vestes, quer dar um monte de coisa, e o profeta Eliseu não aceita nada, nem uma moeda e nem uma muda de vestido, coisa alguma. Observa esse fato. Mas temos outro detalhe: o general parece que não se ofendeu, não. Agora acho que ele aprendeu a ouvir a palavra do profeta, do homem de Deus, e ficar quieto naquilo que era colocado. Mas pede que se leve um pouco de terra daquele território de Israel para levar para a Síria, porque agora ele só iria oferecer sacrifício sobre terra de Israel, porque agora ele conhecia que não há Deus como Deus de Israel, e passaria a cultuá-lo a partir de então. Observe a conversão de uma alma, na verdade, para a demonstração de poder de Deus. Há alguns que veem prodígio de Deus e não se convertem, mas alguns veem um prodígio grande ou pequeno e já é suficiente. Deus sabe como atuar em cada uma de nossas vidas para nos convencer, para demonstrar que Ele é Deus e para assim vermos que Ele atua em nosso favor. Mais um detalhe interessante, que o general Ciro pede uma coisa, que Deus não leve em conta quando ele, general Naamã, tivesse que entrar no templo da idolatria, porque o rei sempre o tinha como apoio e até mesmo escora na hora de ajoelhar-se e dobrar-se diante do ídolo, lá em Damasco, na Síria. E que Naamã, quando fosse fazer esse serviço e tivesse que inclinar-se também, que isso não fosse tido por Deus, Jeová, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, como um culto às imagens e a escolha de um outro Deus. Talvez nós, irmãos, que somos às vezes exigentes em algumas coisas, nós íamos colocar logo para ele: não, renuncia ao cargo, afasta, não aceite, argumente com o rei, e tanta coisa nós iríamos colocar, né? Observe que o profeta Eliseu disse simplesmente: não, pode ir em paz. Pode ir em paz. Não colocou coisa alguma, obstáculo nenhum. Deus estaria aceitando, até mesmo quando ele, Naamã, se dobrasse lá no templo da idolatria em Damasco. Deus já estaria vendo. Ele não está se dobrando diante do ídolo, ele está sendo fiel ao seu rei, servindo em todos os detalhes. E passou isso. Por isso que muitas vezes nós temos que aprender a não fazer juízo, que há coisas que sucedem nas vidas das pessoas que nós não compreendemos. Se nós temos suspeita de alguma coisa que possa ser má, duas soluções: uma é orar, interceder por aquele que está nessa questão, e a outra é conversar, saber as razões, e com isso nós nos edificamos com um conhecimento que se nos acrescenta e ajudamos a edificar o outro, se for o caso também. Mas continuemos, irmãos, continuemos. Esta é a história de Naamã, que encontramos no capítulo 5 de 2 Reis. Naamã segue em frente. Entra agora a atuação de Geazi. Quem é Geazi? Servo de Eliseu. Assim como Eliseu servia a Elias, Geazi serve a Eliseu. Só que o coração de Geazi não é nada igual o de Eliseu, quando servia a Elias. Porque questiona consigo: mas esse general sírio, com tantas prendas, um grande carregamento de bens que era para doar para nós, ele vai assim, sem deixar nada? Ah, não, certamente que eu vou buscar alguma coisa. E corre atrás do general, em mente, dizendo: chegou lá 2 rapazes,
filho dos profetas de Efraim, e vem buscar alguma coisa, e eu vim receber do Senhor para levar para eles. E o general prontamente serve, com prata, com vestidos, e Geazi volta correndo, escondido, guarda o que recebeu do general e vai de novo para ficar na frente de Eliseu. Observe, mas o contato com Deus, a vivência com Deus. Eliseu diz simplesmente: onde você foi, Geazi? Eu não fui para lugar nenhum. Não fui para lugar nenhum. E Eliseu diz então: não foi o meu espírito contigo quando você foi atrás do general Naamã para pedir prata e vestido? Seria esta a ocasião de você ter posses? Observe, irmãos, o nome do Senhor Deus estava sendo santificado quando o profeta não fez um favor mediante uma troca, uma venda, uma barganha de coisas. Não, Deus não precisa. De Deus é o universo todo e todos os seres que neles vivem. Então, quando Eliseu não recebeu os bens, aquilo teve sentido. Não era questão só de um princípio de vida, era uma ordem de Deus. Porque em outras ocasiões vamos ver Eliseu recebendo alguma coisa e não questionando, não recusando. Por que agora recusou? Deus sabe qual era a necessidade de Naamã. Naamã precisava ser edificado diante de Deus, conhecer melhor quem era Deus. Observe que a sentença agora sai de Eliseu para Geazi: a lepra que estava em Naamã agora estará em ti. Geazi ficou leproso na mesma hora. E não bastou só isto, ainda disse mais: em toda a tua geração sempre haverá leprosos. Pergunto, irmão, por que com um castigo tão grave, por causa de um pouquinho de prata, um pouquinho de vestidos? A ofensa foi terrível contra Deus. Eu não sei em que Naamã poderia ser maculado com este assunto. Será que Naamã depois ficou sabendo que Geazi ficou leproso? Espero que sim. Espero que sim. A Bíblia não diz nada, mas para nós entendermos. E muitas vezes, muita gente prega os dons de Deus mediante uma contribuição. Às vezes se disfarça em termos de fé, né? Dá tanto ao Senhor e o Senhor vai te recompensar com outro tanto. Se for de Deus, amém, mas será que sempre é de Deus? Precisamos ter cuidado para não sermos achados charlatões, tendo dons de Deus e não usando isso corretamente. E a mensagem do Senhor é essa: de graça recebestes, de graça dai. De graça dai. Naamã, depois Geazi, e vamos continuar mais um pouco à frente. Em 2 Reis, capítulo 6, continua a história do nosso personagem Eliseu. Estamos aqui com Eliseu junto aos filhos dos profetas. Na Bíblia encontramos muito no Antigo Testamento essa expressão, filhos dos profetas. O entendimento que se tem era no sentido de que haviam discípulos, seguidores, pessoas, homens, jovens talvez, que ficavam aos pés dos profetas e ali, em meditação, em oração, em conversa, nas coisas de Deus, à disposição do serviço de Deus. E alguém chegou a dizer para Eliseu, numa dessas reuniões, dizendo: o lugar que nós estamos ocupando é muito pequeno para nós. E pediu ordem, pediu autorização para ir cortar madeira e estender o lugar de morada, de abrigo deles. Eliseu consente: vamos sim, vamos fazer isso. Se houvesse alguma proibição da parte de Deus, o profeta naturalmente iria dizer: não vá. Mas houve
a aprovação, houve autorização. Convida Eliseu para estar junto. Respeito, né? Dizem para ele: ser servido o Senhor de nos acompanhar. Quanto cuidado. Por causa do nome do Senhor, não é respeito humano que não deve existir, por causa do nome de Deus. Eliseu concorda em ir também. E lá estão os trabalhadores cortando madeira, até que acontece que um deles tem o seu machado, a parte de ferro, deslocando-se e caindo na água. E ele clama: ah, meu Deus, ou homem de Deus, dizendo a Eliseu. Caiu na água o ferro do machado e era emprestado. Irmãos, qual a solução? Mergulhar? Procurar no fundo do rio o ferro do machado que afundou? Poderia ser uma solução, talvez fosse a nossa solução. Eliseu, com simplicidade, com calma, pergunta: onde caiu? Ali, em tal lugar. Ele pega um graveto e joga naquele local e o ferro flutua. De onde veio essa ideia de Eliseu? De onde veio isso? Coisa absurda. Diríamos nós, sem lógica, loucura. Mas é Deus fazendo. O profeta obedeceu alguma ordem ou instrução de Deus. E lá vemos o ferro flutuando. E o homem estende a mão e pega o ferro. Coisa simples. Mas, irmãos, Deus está conosco até nas coisas simples. Eu já ouvi alguém falando, várias pessoas, 1, 2, 3, que em tudo que nós fizermos, é importante ter uma direção de Deus. E vi alguém dizendo: mas que absurdo, para escovar dente eu tenho que pedir licença para Deus? Para tomar banho, usar o sabonete tal e não usar aquele outro sabonete, tem que pedir direção de Deus? Olha, irmãos, se Deus estiver na nossa vida, Ele pode nos dirigir até nisso. Eu creio que Ele pode fazer isso. Mas Deus não vai falar para nós que sabonete usar, numa expressão que eu estou usando, se nas coisas mais importantes nós não somos obedientes. Deus não gasta palavras também não. Se nós tivermos comunhão com Deus constantemente nas coisas importantes, nas coisas graves, nas coisas sérias, essenciais, para Deus não é nada demais Ele estender um pouco mais a sua participação na nossa vida diária. Mas se nós formos desobedientes, se nós não tivermos zelo das coisas de Deus, Deus vai ter zelo das nossas coisas? Certamente que não. Mas vale aquela palavra que foi dita, né? Achegai-vos a Deus e se chegar a nós. E qual o limite disso? Não existe limite. Não existe limite. E o bonito, irmão, na vida dos profetas antigos, também de Eliseu, que nós estamos estudando nesta oportunidade, esse personagem, essa intimidade com Deus. Ele não vai pedir um momento: peraí, Cadinho, vou para um lugar reservado, vou fazer uma oração, vou fazer uma campanha de oração e depois vou ver o que Deus falou para ver que vai resolver o caso do machado que está no fundo do rio. É instantâneo, é imediato, como se fosse um diálogo constante, contínuo, sem interrupção. Quando nós temos que andar, né, irmãos? Já chegamos a este ponto? Precisamos andar assim e chegar a coisas maiores. Vamos continuar mais um pouco, irmãos, e vamos a partir desse capítulo 6 de 2 Reis, o verso 8 em diante. Nova história, novo registro, novos acontecimentos. O que sucede? Talvez um outro rei na Síria. E este rei planeja com seus generais, de uma forma secreta, armar emboscadas para o rei de Israel. Coloca o seu exército preparado, por onde o rei de Israel tem que passar, mas o rei de Israel não passa. Por quê? Porque Eliseu manda avisar ao rei de Israel:
não passe por tal e tal lugar, porque lá está uma emboscada do rei da Síria. E o rei de Israel confirma o fato, não passa por aquele lugar e desvia-se. O rei da Síria arma outra emboscada, e assim várias vezes sucede. E o rei de Israel, avisado por Eliseu, muda o caminho. Até o ponto que o rei da Síria não suporta mais, reúne o seu povo e diz: agora me declara, qual de vocês é o traidor? Qual de vocês que leva a informação para o rei de Israel? Tudo que nós combinamos aqui, ele sabe lá. Até que alguém diz: não, rei, não é bem assim. Até aquilo que o senhor fala, ou vamos dizer, pensa, foi o caso de Nabucodonosor, pensou e Deus já deu resposta. Na sua cama, no seu quarto, é publicado lá em Samaria pelo homem de Deus Eliseu. Observe, irmãos, que o nome do profeta Eliseu estava longe em fama, não que ele buscasse fama. É o efeito da obra de Deus na vida dele. Alguém sabia mais na Síria que havia um Deus poderoso em Israel. Se o rei de Israel não dava testemunho dele, entretanto tinha um Eliseu que dava testemunho. O rei da Síria manda então um exército para capturar Eliseu. Onde está? Está em Dotã, a cidade de Dotã. Cercam a cidade. De manhã cedo, Geazi outra vez levanta cedo, e quando se dá da situação, vê que a cidade está cercada por um exército da Síria. Corre para dentro, inquieto, falando a Eliseu: a cidade está cercada. E Eliseu outra vez calmo diz: mais os que estão conosco do que estão com eles. Observe que Eliseu não se aflige nem um pouquinho, né, irmãos? Não sai correndo para o quarto para orar, para saber de Deus o que está acontecendo. É uma comunhão constante, contínua. Ainda faz mais, ora a Deus para que Deus abra os olhos de Geazi, aquele servo leproso, para ver o que estava acontecendo. Aí sim Geazi vê que ao torno de Eliseu existia de fato um exército com carros de fogo em maior número do que os que estavam da Síria. E lembrando que um anjo só já é suficiente, né? Mas tinha um exército, sendo válida aquela palavra que está escrita no Salmo, que os anjos acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra. E Geazi vê isso mesmo, um exército celestial em torno de Eliseu. Vamos já pensar em torno de nós aqui, o que está havendo? Será que somente temos paredes? Será que não tem nada de Deus aqui nos protegendo, nos guardando, nos acompanhando? Certamente que tem, irmãos. Certamente que tem. A presença de Deus é contínua conosco. Nós que não desfrutamos bem desta bênção. Aquilo que Moisés disse no passado, né? A respeito da presença de Deus que fosse com ele, com o povo de Israel, é verdade. E agora não precisamos fazer como Moisés pedindo, não, porque ele mesmo, o Senhor Jesus, disse: estarei convosco. E se nós de fato somos fiéis ao Senhor, Ele não está conosco, Ele está em nós. É mais ainda, é a palavra que está em Efésios dizendo que o Senhor é por nós, sobre nós e em nós. Nós estamos, na verdade, como peixe rodeado de água. Só que nós não somos peixe e o que nos rodeia não é água. Nós somos salvos pelo Senhor e somos rodeados pelo Espírito do Senhor nosso Deus. Paulo e Silas cantando na prisão. Por quê? Presença de Deus. E o Senhor disse mais do que presença que Moisés pediu:
Se ouvirmos sua voz, ele estará conosco, entrará em nós e fará em nós morada. Temos desfrutado disso? Temos vivenciado essa realidade de Deus em nós? Quanta coisa Deus tem preparado para nós e às vezes nós nos fazemos, como está escrito em Hebreus, negligentes. Por isso que Jesus às vezes disse para os discípulos, né? Nécios e tardios para entender. Deus está tão perto de nós, tão ansioso de nos abençoar e operar por nós, e às vezes nós estamos tão distantes. Ele perto e nós distantes. Pode-se entender isso? Mas Eliseu faz outra oração ao Senhor, pedindo a Deus que segue aquele exército. Imagine, não foi uma pessoa nem duas, é um exército de sírios, e todos ficam como que cegos. Eliseu vai ter, eles diz: a quem vocês procuram não está aqui, vão mais à frente. E leva até Samaria, até o rei de Israel. E quando eles estão, os sírios, o exército sírio está dentro de Samaria, aí que os olhos deles se abrem para entender o que estava acontecendo e onde eles estavam. A tendência do rei de Israel é: vamos matar todos eles? Olha aí, irmãos, a reação do homem, né? Enquanto que Eliseu diz: nada disso, nada disso. Põe de comer para eles aí, põe de beber, dá um banquete para eles. Comeram, beberam e depois foram embora. Inimigo. E nessa ocasião nós temos aquela palavra, né? Se o teu inimigo, né, te faz o mal, paga com o bem. Eles queriam o rei de Israel, está aí, ó, o rei de Israel está aí. Eliseu levou o exército para o rei de Israel. E aí viram que há Deus, e é um Deus benigno, um Deus que tem prazer em usar de misericórdia. É o que está acontecendo aqui. Vamos continuar, irmãos, mais um pouco. Chegamos por fim ao verso 24 desse capítulo 6 e temos outra vez, imagine quem é que está fazendo guerra contra Israel: a Síria. Olha, irmãos, Deus por Eliseu está fazendo tantos milagres na Síria, ou envolvendo tanto a Síria nos seus prodígios, e os sírios não aprendem, continuam sendo inimigos. Deus é clemente, misericordioso, mostra-se poderoso, mostra-se Deus, e tem gente que parece que não aprende. Não aprende. E os sírios estão outra vez oprimindo Israel, de uma forma tal que no cerco que eles colocaram a Samaria, a cidade estava em fome, ao ponto do pessoal disputar até esterco de pombo para comer, e vendendo a preço alto de prata. E o rei, certa vez andando no meio da cidade, rei de Israel, quando a cidade estava cercada pelos sírios, em meio à gravidade da fome, vem uma mulher gritando, pedindo o socorro do rei e a sua atuação em juízo. Qual é a questão? Olha, eu e essa mulher aqui combinamos que num dia nós íamos matar um filho e comê-lo, e depois íamos matar o outro filho da outra e iríamos comê-lo. Eu matei o meu, nós comemos. Chegou na vez dela, ela escondeu o filho dela. Que horror, que aperto. E isso, irmãos, estava profetizado dentro das maldições. Nos lembram quando o povo de Israel estava para sair do deserto, que subiram em 2 montes, de um monte profetizavam, falavam, decretavam as bênçãos enquanto seguiam o Senhor e andar no seu temor, e maldições quando estiver em negligência, em desobediência. E o aperto máximo foi quando estava escrito que as próprias mães comeriam os seus próprios filhos, e ali estava um quadro desse, 2 mães discutindo com respeito aos filhos que seriam o alimento da refeição seguinte. Coisa horrível. Interessante que em vez de buscar Deus, o rei fica irado e diz que vai arrancar a cabeça de Eliseu. O que Eliseu tem a ver com a história?
pelo que eu estou vendo aqui no contexto, não tem nada. Eliseu não tem nada a ver com o assunto. E volta a palavra de Jeremias em Lamentações. O que tem um homem de se queixar? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E o rei mandou, tira a cabeça de Eliseu. E lá vai alguém fazer este ato. E Eliseu calmamente, assentado em casa com outros mais, diz assim: vão lá e fecha a porta que está chegando alguém aqui para fazer um ato do qual o rei que mandou já está arrependido e vem atrás dele. Isso sucede. O rei vem logo em seguida. Aí Eliseu atende ao rei e diz: tá bom, rei. Agora foram clamar ao homem de Deus, né? Mas antes quiseram matá-lo, como se ele fosse culpado. Com ele não está a culpa. Com ele pode estar a solução, se clamar a Deus. E Eliseu então profetiza. Num tempo aprazado, bem rápido, aconteceria de ali, na porta de Samaria, se vender farinha por um ciclo, a medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, na porta de Samaria. Quando vai acontecer isso? Amanhã, por este tempo, 24 horas. Se alguém olhasse para fora assim, ia ver os exércitos, ou todos aqueles esquadrões, os esquadrões da força da Síria, acampados. Como que amanhã vai ter farinha em abundância a esse preço tão barato e cevada na porta de Samaria? O general que acompanhava o rei de Israel disse: olha, por acaso tem jeito de chover farinha e cevada do céu? Colocando dúvida nas coisas que Deus falou pelo profeta Eliseu. Observe, irmãos, que estas faltas que nós estamos vendo, desses que estão nessas histórias, são faltas que são corrigidas com grande gravidade. Porque Eliseu não mede 2 vezes as palavras e diz: amanhã você vai ver, mas não vai comer. E acontece o quê? Que lá fora tinha uns leprosos, que os leprosos não habitavam nas cidades, viviam fora, expulsos dos lugares em que havia algum povoamento. E os leprosos disseram: o que vamos fazer? Entrar na cidade não podemos, tem fome. Se ficar aqui morremos. Vamos lá para o acampamento dos sírios. Se eles não matarem, abrevia a morte. Se não matarem, quem sabe dão para nós alguma coisa de comer. Vai morrer mesmo? Se morrer de fome ou morrer pela mão dos sírios, não faz diferença. E foram para o acampamento dos sírios. Chegaram lá vazio. Tudo vazio. Vazio? Tudo vazio. Porque na noite Deus fez que eles ouvissem um barulho tal que achavam que eram os exércitos inimigos vindo contra eles. Abandonaram tudo, saíram disparados de retorno para a Síria. Largaram tudo. Os leprosos vão olhando tenda por tenda, não tem ninguém. Aproveitam, comem, tiram o que querem tirar, ouro, prata, fazem algumas viagens carregando o que achavam de precioso, até que param e digam: mas o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Nós estamos usando de um grande bem que está aqui. Se nós continuarmos isso e não levarmos notícia na cidade, pode nos acontecer algum mal. Aí sim, vão até a cidade e avisam: os sírios já não estão aqui. Todo o acampamento está vazio. Não tem ninguém. Vão ali verificar, ainda com dúvida, né? Porque os que estão preocupados com a estratégia de guerra dizem: não, isso aí é emboscada. É emboscada. Mas levando alguém para observar, e vem que de fato, pelo caminho que sai em direção à Síria, e encontrando as coisas jogadas pelo chão de alguém que saiu corrido de qualquer jeito, aliviando os seus pertences para aliviar
o peso e fugir. Então vão para a cidade, vão para o acampamento, vão saquear o acampamento, e tem tão grande fartura de coisas, em especial de farinha e cevada, que no dia seguinte, naquela hora que o profeta Eliseu tinha dito, lá está, no preço certo, na medida certa, farinha e cevada. O general viu ou não viu isso? Viu. Viu a propaganda dos feiristas dizendo, né? Farinha e cevada, e o preço é tanto, tão barato. Para quem vivia em fome, estava comendo esterco de pombo, saem disparado para comprar aquilo, para ter farinha e cevada, e no meio do caminho atropelam o general. E o general morre, conforme Eliseu tinha dito. Você duvidou? Não creu? Vai ver e não vai comer. Olha, irmãos, tem hora que precisamos ter cuidado. Em Hebreus tem uma expressão que diz assim: se a palavra dos anjos teve tal gravidade, se a palavra dos profetas teve tal autoridade, que aquele que duvidava ou desobedecia tinha uma condenação, quanto mais agora, quando aquele que nos fala conosco é o próprio Jesus, Filho de Deus. Não estou entendendo que situação que nós estamos? Como escaparemos nós? Se a voz dos anjos, quem desobedecia tinha a justa condenação. Meu Deus, por que nós estamos aqui assentados? Não sei os irmãos, mas eu mesmo, por que estou aqui, em pé ainda, falando com os irmãos? Será que muitas vezes, em alguma dúvidazinha, não fiz pior do que esse general? Se Deus fosse cobrar na medida do passado, ai de mim. São as misericórdias de Deus a razão de nós não sermos consumidos. Geazi foi lá pegar uns trocadinhos, leproso. O outro duvidou, morreu. Os mocinhos brincaram, zombaram de Eliseu, morreram. Ai de mim. Precisamos ter mais fé nas coisas de Deus, né, irmãos? Mais zelo, mais temor. Nós vemos a gravidade de uma falta de fé nossa hoje. Ou nós não temos compreendido quem é Cristo Jesus? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, agora falou-nos pelo seu próprio Filho. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Irmãos, por isso que Jesus diz, quando Ele vier, achará fé na terra? Precisamos pensar melhor e agir melhor com respeito àquilo que temos ouvido a respeito de Deus. E às vezes por tão barato a gente desobedece a Deus, por tão pouco se desobedece a Deus. Mas continuemos no nosso assunto. Vou estar falando agora no capítulo 8 de 2 Reis, um assunto a partir do primeiro verso, coisa simples, curta, muito simples. Nessa nossa conversa, poderíamos já ter esquecido há muito da mulher sunamita. Cadê a mulher sunamita? Quem é essa? É aquela que recebia e dava pouso para Eliseu, aquela que era estéril, e que Eliseu disse que ia ter um filho, e teve um filho, e o filho morreu, e Eliseu que suplicou a Deus, e Deus devolveu a vida do menino. Nós pode ser que já teríamos ter esquecido da mulher sunamita, mas Deus não esquece. Aqui encontramos no capítulo 8 uma coisa simples, mas mostra o cuidado, a atenção de Deus, que Ele não esquece de nada. Por Eliseu, Deus manda avisar aquela mulher: haverá fome na terra. 7 anos. Muito tempo isso, né? Passou 7 anos de fome. E disse a mulher, ou em orientação: vai e procura peregrinar onde achar jeito.
mas aqui haverá fome. E aquela mulher vai embora, naturalmente com seu filho, naturalmente com seu marido, e vão embora. Se é que o marido ainda existia, porque não fala mais do marido, mas Deus está tendo cuidado, coisa simples. Deus vai fazer um mal, e quando Deus vai fazer um mal numa certa área, numa certa região, Deus olha aqueles sobre os quais está a sua misericórdia, ou aqueles que tiveram um cuidado com os seus ungidos, e já manda já a exceção. Para você não, haverá fome na terra, mas para você não. Deus poderia fazer uma solução ali mesmo, mas Deus deu ordem: sai para outra terra, vai peregrinar em outro lugar. Aqui haverá fome, fome longa, 7 anos. É o cuidado de Deus para com os seus. Continuando mais um pouco, ainda no capítulo 8 de 2 Reis. Se nós voltarmos um pouco atrás, é importante lembrarmos que quando Elias foi ao Monte Horebe para falar com Deus, interessante lá, sendo que Deus falava com ele em qualquer lugar, e que ele recebeu aquelas 3 missões, que era ungir Eliseu profeta em seu lugar, ungir o rei de Israel na pessoa de Jeú, e ungir Azael, rei da Síria. Elias não cumpriu essas 3, cumpriu só a primeira, porque tem um tempo certo das coisas. Mas entretanto, creio que essa mensagem passou para Eliseu, e agora sim, Eliseu que vai dar cumprimento a isso. Nesse capítulo 8, a partir do verso 7, vamos ver que Eliseu vai para Damasco. Eliseu é profeta de Israel, e acha tempo de ir lá para Damasco, na Síria, capital da Síria. E isso chega ao conhecimento do rei da Síria, que estava doente, estava em cama, ou de cama. Estando acamado, tem a notícia, e manda Azael. Quem é Azael? Um servo, um súdito, ir ao encontro de Eliseu, que estava em Damasco, a perguntar: viverei eu dessa doença ou morrerei? Dentro daquelas considerações que nós fizemos anteriormente, no verso 8 do capítulo 8, nós vemos a ordem de que se leve um presente para o profeta. E observe que o presente que Azael leva, diz aqui que era 40 camelos carregados. Meu Deus, que presente, hein? 40 camelos carregados. Muito mais do que Naamã levou. E nós não vemos Eliseu recusando o presente, não. Não vemos. Eu creio que esse presente glorificava mais a Deus do que Eliseu, né, moço? Se fosse para glorificar Eliseu, Eliseu mandava embora, não queria não. Era uma honra da qual Deus era digno, naquela representatividade, porque Deus não precisa disso. Mas o seu nome é glorioso acima disso. E a pergunta era simples, que Azael faria: o rei está doente, vai viver ou vai morrer? O que Eliseu respondeu? Certamente vai morrer. Aqui diz, irmãos, gostaria de ler com os irmãos a expressão do verso 11 desse capítulo 8. Diz que Eliseu firmou a sua vista e fitou os olhos nele, em Azael, até se envergonhar, e chorou o homem de Deus. Eliseu chora. Então, verso 12, disse Azael: por que chora, meu senhor? E ele, Eliseu, disse: porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas, ou grávidas, fenderás,
ou seja, partirás no meio. Azael estava ali. Eliseu olha para ele, fixa os olhos nele e, vamos dizer assim, por Deus se descortina, né, o quadro do que aquele homem vai fazer. Azael leva um susto. Quem sou eu? Eu sou que nem um cachorro servindo, acompanhando meu senhor. E Eliseu diz: Deus está me mostrando que você vai ser rei na Síria e vai fazer tudo isso, todo esse mal. Por isso Eliseu estava chorando. Mas com isso ele estava decretando que Azael seria rei da Síria. É aquilo que estava já colocado como missão. Quando Deus disse a Elias: ungirás Azael, rei da Síria. Mas, irmãos, observe, infelizmente, o que escapar da mão de Azael matará Jeú. O que escapar da mão de Jeú matará Eliseu. Então era uma sentença de morte, de condenação. Então, Azael era construído por Deus, rei da Síria, para trazer mal para Israel. Que coisa! Tem muita gente que pensa que o profeta é aquele que fala só coisa boa, né? Mas às vezes vem o juízo de Deus também. E logo em seguida, nós já vamos ver Jeú sendo ungido rei. Não foi Elias quem ungiu Jeú, nem foi Eliseu, mas Eliseu manda alguém fazer isso. Onde encontramos esta situação? No capítulo, agora, irmãos, no capítulo 9, nos primeiros versos. Vou ler só a primeira parte do primeiro verso, quando diz: então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse. Paremos aqui. Não foi Elias, não foi Eliseu, mas Eliseu manda um filho de profeta, ou seja, um discípulo, que vá até onde está Jeú e derrame o azeite da unção sobre a sua cabeça, ungindo o rei de Israel. Olha, irmãos, por que ele não derramou azeite sobre Azael? Interessante, não é não? Quando Deus falou com Elias, diz: ungirás. Eliseu, profeta, em teu lugar. Também a Jeú, rei de Israel, e Azael, rei da Síria. Mas na verdade não é uma unção necessariamente de óleo, porque Eliseu não tem a unção de óleo, foi a capa. Para Azael não teve unção nem de capa e nem de óleo, foi a palavra. Agora para Jeú sim, foi azeite sobre a sua cabeça. A unção primeiramente, mas não é no material, óleo, azeite. A unção primeiramente é por uma autoridade, uma operação do Espírito de Deus. Essa é a verdadeira unção. Não precisava derramar azeite sobre Eliseu. Ele já estava sendo ungido pelo Espírito de Deus. A capa foi símbolo. Para Azael, na verdade, foi aquela palavra: serás rei na Síria. E para Jeú foi azeite mesmo. Deus tem a sua forma de agir. Precisamos entender isso. O importante é o Espírito de Deus estar fazendo. Mas continuemos. E a ordem, no verso 7 do capítulo 9, a missão de Jeú. A missão é esta: ferirás a casa de Acabe, teu senhor, até que eu vingue o sangue de meus servos os profetas e o sangue de todos os servos do Senhor Deus da mão de Jezabel. Os anos passam, Elias já foi embora, e agora, muito tempo depois, ainda está vivendo Jezabel. Meu Deus, como é que consegue viver tanto uma pessoa tão ruim? Deus não tem pressa de acabar, não?
Deus tem domínio de tudo, irmão. Ele abrevia ou não abrevia, conforme Ele quiser. Agora chegou o tempo. E isso coube por missão a Jeú, que vai executar essa ação. E lembrem-se que os cães comerão a Jezabel. E isso vai acontecer depois, pela atuação de Jeú. Nós temos agora, irmãos, mais à frente, já lá na frente, no capítulo 13, a continuidade, e estamos próximo do fim da história deste personagem Eliseu. Ele está doente, ele está na sua doença pela qual ele vai morrer. E diz a palavra que o rei de Israel vem visitá-lo. Qual é o rei de Israel? É Jeoás. O que eu vou entender desta passagem? Senão uma oportunidade mais de Deus para que haja bênção sobre o seu povo, ainda que não mereça. Jeoás chega até Eliseu enfermo, e Eliseu dá para ele ordens simples. Pega o seu arco, coloca uma flecha e lança pelo lado do oriente. E ele faz isso, o rei faz isso. Ele diz: vencerás os sírios numa batalha. Para nós entendermos, no verso 17, diz assim: e disse: abra a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou a flecha. E disse: a flecha do livramento do Senhor Deus é a flecha do livramento contra os sírios, ou ciros, porque ferirás os ciros em Afeca até os consumir. Ora, já estava decretado que os ciros iriam afligir Israel, mas agora nós estamos vendo que na morte de Eliseu está havendo o quê? Um livramento numa batalha. Eliseu dá outra ordem: pega flechas, cava o chão. E o rei cavou uma vez, segunda vez, terceira vez e parou. Quem é que entende Deus, irmãos? Quem que entende? 3 vezes ele escavou o chão com as flechas. Quando parou, Eliseu, doente, se irou contra o rei. Diz aqui, e podemos ler esta passagem no verso 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, contra o rei, e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Ou seja, escavar, ferir a terra 5 ou 6 vezes. Então feririas os ciros até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os ciros. Que mistério! Será que essa é a última oportunidade que Deus estava dando a Israel pela mão ou ministério de Eliseu? Se o rei entendesse e continuasse ferindo, escavando a terra, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes pelo menos, ou 6 vezes, haveria livramento para Israel. Mas só escavou 3. O que significa isso? Sabe que o rei começou a escavar a terra e achou que estava fazendo papel de bobo e parou? Não levou a sério? O que tinha que estar fazendo ali? Se o profeta mandou ferir a terra, escavar a terra, que ele ficasse fazendo, até o profeta, o homem de Deus, dissesse: agora chega, basta. Tem muitos que põem a mão no arado e anda 100 metros, acho que eu já fiz a obra de Deus, e larga. Deus mandou colocar a mão no arado, mas não mandou largar. Fez bem em pegar a mão no arado, fez bem em arar um terreno, um tempo, mas fez muito mal ter parado antes do tempo. Só Deus, irmão, para ter misericórdia de nós. E isso mostra o quanto precisamos ser vigilantes nas coisas que Deus faz, ordena que nós façamos. Faz através de nós.
E nós vamos ver depois na história que os sírios não são derrotados e os sírios são uma aflição para Israel. Lembre-se de Azael, lembre-se de Azael. Pronto. Ao termo da nossa história, Eliseu finalmente é recolhido, morre, é sepultado. E a nossa história poderia dizer que estava encerrando com este assunto. Mas, irmãos, a história do povo de Deus, do servo de Deus, aquele que é aprovado, não termina com a morte. Por incrível que pareça, Deus tem jeito ainda de fazer a pessoa estar sendo citada. Até Abel, que foi o primeiro a morrer e já tem tanto tempo, lá no início, e diz a palavra que até hoje o sacrifício de Abel fala. Mas o Eliseu, sepultado, morto, e já consumido a sua carne na terra, restaram somente os ossos. Mas incrível, irmãos, que acontece de haver uma outra morte de uma outra pessoa, e estavam levando essa pessoa para ser sepultada, mas no meio do caminho vem um bando de moabitas invadindo a terra. Quando eles veem aquilo, pegam o defunto, o cadáver, e jogam na primeira cova que acharam e saem correndo. Mas que cova que eles acertaram? A cova de Eliseu. O que tinha ali? Ossos de Eliseu. Quando o corpo bateu nos ossos de Eliseu, reviveu. Aqui está um perigo. Tem muita gente que pega o osso, objetos do servo de Deus no passado. É o osso de Eliseu que tem virtude, irmãos. Mas a virtude estava nos ossos pela presença do Senhor nosso Deus. Vamos dizer assim, o Espírito de Deus pairava, aqui não é sobre as águas da criação, mas sobre os ossos de Eliseu. Até depois de morto, Deus tem cuidado, irmão, de nós. Como que Deus é amante? Como que Deus honra a memória dos seus servos? Por isso que até hoje alguns espíritos vão fazer trabalho de macumba com ossos do cemitério, chega na cova que é um servo de Deus, o diabo sai correndo. Esse aí não. Ou quando consegue levar o osso para o centro espírita para fazer o trabalho lá diabólico, não dá certo, não funciona. É a presença de Deus, não é do osso do servo, não. É a presença de Deus em torno até mesmo dos ossos. Deus tem cuidado de nós, irmãos, muito mais do que nós imaginamos. Muito mais. Vai além, muito além. Essa questão de honra, a honra com que Deus nos honra, tão somente por sermos seus servos. Se nem depois de morto o maligno não toca nem nos ossos do servo de Deus, quanto mais quando ele está em vida. Precisamos ter mais confiança em Deus e mais ousadia em Deus. Não é precipitação, não, irmãos. É ousadia em Deus. Não é ousadia sem Deus, não, viu? É ousadia em Deus. Aqui estaria, irmão, terminada a nossa história. Só quero fazer alguma observação mais. Nós vamos ouvir falar do profeta Eliseu somente lá no Novo Testamento, quando em Lucas capítulo 4, o Senhor chama a atenção do povo de Israel, Jesus presente, dizendo que no tempo de Eliseu tinha leprosos e muitos leprosos em Israel, mas só um estrangeiro, o Ciro Naamã, que foi curado. Naamã era melhor do que aqueles que diziam ser povo de Deus, como também naquele tempo de Jesus presente, lá em Israel os judeus não estavam se fazendo dignos da presença e atuação do Senhor Jesus. Mas tem uma consideração que eu quero fazer mais. Nós vimos lá no princípio que quando Elias estava para ser arrebatado, Eliseu teve a ousadia de pedir o que mesmo? Espírito dobrado? Quero porção dobrada do teu espírito. Na verdade, o Espírito de Deus que estava em Elias.
Eliseu recebeu porção dobrada, sim ou não? Vamos dizer que sim, porque o sinal foi este: se me ver sendo arrebatado, te será concedido. Eliseu viu Elias ser arrebatado? Entendemos que sim. Então, pela palavra de Elias, Eliseu recebeu porção dobrada. Tem gente que até conta quantos milagres fez Elias e quantos milagres fez Eliseu. E Eliseu fez um bocadinho de milagres, ou pela sua operação, pelo seu ministério, muita coisa se profetizou, muita coisa se cumpriu, muita coisa foi feita, talvez mais do que Elias. Mas porque tem porção dobrada do Espírito de Deus, significa que isso é a maior nobreza? Quem foi o maior profeta no passado? E João Batista se comparou a quem? A quem? A Elias. Em Lucas capítulo 1, verso 17, nós vemos a palavra que nos diz que Deus prometeu vir alguém no espírito e virtude de Elias, na mesma virtude e poder de Elias. Lucas 1, 17. Depois em Mateus capítulo 11, desde o princípio, nós vemos a palavra falando a respeito de João Batista. E Jesus chega a questionar diante do povo: que foste ver no deserto? Um profeta? Muito mais do que profeta. Falava de João Batista. João Batista. E no verso 11 em particular, de Mateus capítulo 11, verso 11, nós temos Jesus dizendo a respeito da honra, da dignidade de João Batista, desta forma, disse Jesus: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Até aqui. Então João Batista era o quê? No juízo do próprio Senhor Jesus, João Batista era maior do que Elias. Mas João Batista veio no mesmo espírito e virtude de Elias, e era o maior de todos. Então o fato de ter espírito dobrado de Deus, no caso de Eliseu, significa que Eliseu é mais honrado? Por ter feito mais milagres, é mais honrado? Não, irmãos. Nós contamos milagres para ver quem é mais poderoso. Mas Deus não faz assim. Tanto que João Batista não fez milagre nenhum. Não fez milagre nenhum. Entretanto, era maior do que todos eles. Quem é que entende isto? A dignidade de uma pessoa aos olhos de Deus, mas é diferente do nosso juízo. É diferente. O ministério de João Batista foi muito mais honroso do que o ministério de Elias e de Eliseu. Ainda que podia se dizer que Eliseu tinha porção dobrada e que fez mais coisas, mas para Deus o maior é João Batista, que não fez milagre nenhum. Para nós vermos que muita gente quer ver milagres. Continua a história do passado, que o povo pedia a Jesus: Senhor, faz milagres, então creremos em Ti. Ai, Deus pode fazer milagres, Deus pode, mas a excelência não está nisso. E nós seremos mais excelentes, irmãos, se nós estivermos numa sintonia, numa comunhão com Deus adequada, de tal forma que de fato possamos ser como João Batista, ou conforme Jesus diz no verso 11, que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Será que nós temos valorizado o tempo que nós estamos vivendo? Será que nós temos valorizado a unção de Deus que está sobre a nossa vida pelo sacrifício de Cristo Jesus no Calvário, para Ele dizer que nós somos mais do que João Batista? Se somos mais do que João Batista, somos mais do que Eliseu e somos mais do que Elias. E como está a nossa vida com Deus? Será que sintonizada aos moldes de Eliseu?
tem uma caminhada longa pela frente. Conheçamos a Deus e prossigamos em conhecer. Deus pode muito mais, irmãos, operar através de nós. Então somente depende de nós. Estamos à sua disposição como vasos, como instrumentos dignos, idôneos para o uso do seu Espírito. Também segundo a sua vontade, lógico. Não se preocupe se não faz muito milagre. Se preocupe somente de ter comunhão com Deus, guardando o bom depósito. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que por esta vida de Eliseu possamos crescer mais na nossa proximidade para com Deus. Que Deus nos abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.